Cadê o do Facebook? Tá lá? Vamos começar, Salsicha? Vamos começar. 3, 2, 1. Boa noite! Hoje é dia 17 de maio de 2019 e está começando mais um MBL News, um MBL mais do que especial. Sabe por quê, Renato? Por quê, Ale? Porque hoje é dia dos anões. Hoje é dia dos anões. Dia Internacional dos Anões. Dia Internacional dos Anões. Por quem duvida é só se informar. Parabéns, Arthur Duval. Mamãe Duval, que pariu o anão mais corajoso do mundo. Sim. Bom, pessoal, o MBL News de hoje tem aqui na sua cadeira cativa Pedro Ferreira Deirô. E aí? Né? Hoje tá bom, hein? Hoje tem. Na cadeira ao seu lado, uma cadeira sofrida, uma cadeira guerreira, né? Renato Batista. E É aqui, cada vez menos sofrida, é bom lembrar, velho. e do outro lado, aqui representando Tem toda... letra D, né? Representando toda a negritude, Guto... Guto Zacarias, né? É, às vezes. E Eric Balbinos. Opa, Boa noite, Eric. Esse dia do Anão. outro lado, Pô, né? gostei do seu óculos, ô Eric. É igual do Killmonger. Mas quando é que você vai devolver seu óculos pro Joel Pinheiro? Não, isso aqui é igual do Killmonger, pô. Pra quem assistiu. Bom, ô Rizzo, você tá com a nota aí disponível? Estou abrindo. Bom, pessoal, eu não vou ler toda a nota, porque acho que não convém, o Rizzo vai colocar na imagem aqui, enquanto eu comento pelo menos a ideia da nota, passo um pouquinho o assunto dela, mas quem quiser depois ler ela, compartilhar, está em praticamente todas as nossas redes, de todos os MBLs, de todas as possíveis coisas. Eu abro meu Instagram, porque tem tanto MBL, né? MBL Verdade. é do Cariri aos Estados Unidos. Todo mundo postou também. E aí todo mundo postando, e aí os perfis pessoais, todo mundo postando. Assim, no meu Instagram é só a nota. Então, basicamente, algumas pessoas mal intencionadas estão utilizando o nome do MBL, inclusive o nome do Vem Pra Rua e o nome do Nas Ruas, de forma, né, sem autorização, para divulgar que nós estaríamos apoiando aí uma manifestação no dia 26, uma manifestação que tá aí, né, que os organizadores estão levantando hashtags, né, código, como é que é? Intervenção militar, invasão de congresso, artigo 142. Pra fechar o STF, assim, coisas que tem assim, a gente respeita a liberdade de cada um de fazer manifestação, mas a gente não compactua aí com visões autoritárias, a gente não compactua com, com romper com as vias institucionais. O MBL acredita e sempre acreditou, desde 2014, que é a sua fundação, nós sempre acreditamos que temos que resolver o nosso país pelas vias institucionais. Porque se a gente sempre tentar o rompimento institucional, né, a gente nunca vai aprender, né, a gente nunca vai evoluir como nação e a gente nunca vai ter uma república que vai se estabilizar. É difícil, tem muita gente errada, tem muita coisa que é complicada, a gente concorda com isso, só que a gente entende que essas evoluções, essas alterações, elas têm que vir pelas vias institucionais. Então, a nota tá aí, quem quiser depois ler ela, veja aí nas nossas redes sociais, mas o MBL não fará parte da manifestação do dia 26, nós vamos sim, no dia 22, fazer uma incursão com a nossa juventude no Congresso para fazer uma blitzkrieg pró-previdência, entendeu, Guto? Guto, você vai estar lá, né? Você é jovem? Muito provavelmente. Então, muito provavelmente, o jovem Guto estará lá em Brasília, virando votos pela Previdência. Então, vai ser essa contribuição do MBL por um Brasil melhor, por um Brasil livre, por um Brasil com menos amarras e um Brasil mais livre para os jovens, que não vão ter tantos encargos e que não vão precisar, basicamente, trabalhar apenas para pagar uma previdência grotesca e bizarra. Então, fica aí, MBL estará dia 22, levando ônibus para fazer um ataque total pela reforma da Previdência, senhores. É isso. Então, antes da gente começar na primeira... Alguém de vocês quer falar sobre a nota? Opa, Quer falar sobre isso? muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Então, Vamos deixar o Pedro falar antes pra depois ele não interromper os outros. Achei que você falava mesmo mais velho. Cara, tá bem dividido aqui nos comentários, eu tô vendo bastante gente xingando, bastante gente falando do orgulho do MBL, mas é assim, o MBL é um movimento diferente, né? A gente mostrou, com a ajuda aí de milhões de brasileiros, né, que tiveram esse protagonismo, que dá para melhorar o Brasil através das vias institucionais. Não existe garantia nenhuma que se você ir lá fechar o Congresso, governar por plebiscito com o Bolsonaro, igual tem o pessoal Olavete está falando aí, que o país vai melhorar. Pelo contrário, concentrar poder na mão de um mongol igual o Bolsonaro só vai piorar as coisas. Não é concentrando poder que um movimento liberal avança sua agenda. Não é concentrando poder que os conservadores manifestam sua visão de mundo na realidade. Concentrar poder só forma a tirania. Entendeu, gente? É um princípio básico. Eu sei que tem muita gente que não estuda e não sabe disso, mas assim, concentrar poder é uma cagada. Isso que o Bolsonaro está falando é: concentrem poder em mim. E não é assim que se governa um país, não é assim que o conservadorismo vai ser implantado na realidade. Vocês vão conseguir implantar uma tirania e eu tô fora dessa maluquice. Todos nós estamos fora. E quem aqui tá xingando a gente, pode xingar aí, ó. A porta da rua serventia da casa, meu irmão. Você pode ir embora. A gente não vai apoiar visão de mundo autoritária. Não é na base da porrada que a gente vai resolver. Já foi tentado isso no Brasil. Ao longo do século XX inteiro, houveram rompimentos institucionais e nenhum deu certo. Então, vamos no século XXI fazer as coisas do jeito certo, né, Renato?
Bom, primeiro que é bom lembrar que o MBL já adota essa postura de se distanciar dessa gente autoritária, populista, né, demagoga, desde 2014, quando à época, inclusive um sujeito que hoje é guru do governo Bolsonaro, falava que a gente deveria se aliar às pessoas que pediam intervenção militar, e a gente sempre rejeitou, enfim, se aliar a esse tipo de gente que defende esse tipo de coisa, inclusive até com medidas, né, judiciais para que colocasse essas pessoas longe das nossas manifestações pelo impeachment, que, diferentemente do que diz a esquerda, é absolutamente legítimo e veio pelas vias institucionais. Agora, quanto ao que está ocorrendo agora, primeiro que, né, quando eu vi a hashtag vamos invadir o Congresso, vamos invadir não sei o quê, eu imaginei que o Guilherme Boulos devia estar à frente de algum movimento nesse sentido, mas aparentemente não era dele, realmente não é dele, né, parte de uma horda de bolsonaristas que, aliás, estão furiosos que o MBL não aderiu a essa maluquice. Isso mostra também uma incoerência muito grande, porque o MBL pra ele sempre foi bumbum guloso. Nós éramos gays, socialistas fabianos, sei lá, drogados, enfim, da extrema esquerda, do PSDB, do DEM, do partido da vez que eles acharem melhor. Mas, na hora que a gente diz que não quer participar de um negócio bizarro desse com eles, eles vêm nos cobrar como se tivessem direito de cobrar do MBL que a gente devesse fazer parte de algum tipo de movimento político deles, enfim. Quanto ao que eu acho que vai acontecer no dia 26, eu sinceramente acho que uma manifestação com essa pauta, que no final das contas é uma pauta pró-Bolsonaro, né, pró-Olavo, etc., não vai ser uma manifestação grande, será uma manifestação pequena, para a bolha, e que tá ligada nessa ideologização aí do governo, e só vai servir, sabe pra quê, Pedro Derro? Pra dar mais força pro ato. Você pergunta pra eu interromper? Ou não, é uma pergunta retórica. Entendi. Quem pergunta, depois não. interrompe. Por que, Pedro Derro? Só vai dar mais força pra manifestação do dia 30, que será uma nova manifestação dessas a favor da educação, aí, contra os cortes, etc., que foi criada pelo próprio bolsonarismo, e que, graças a ele, alavancará as próximas manifestações do dia 30. Então, assim, não embarquem nessa loucura, é bom tentar desmantelar até essa loucura o quanto antes, porque isso só vai dar mais força pra esquerda. Hoje eu acordei já, ontem depois do News, estávamos comentando sobre essa questão da manifestação do dia 26, e algumas pessoas do grupo do MBL, do grupo 2 do MBL São Paulo, falaram que estavam pensando em ir, que queria saber o posicionamento do MBL. Daí eu, como coordenador, resolvi passar um recado lá pro pessoal, dizendo que essa manifestação não tem nada a ver com a gente, que é coisa de loucos, que se dizem patriotas, que se dizem conservadores, mas são autoritários, etc. Talvez algumas pessoas aí tenham visto esse recado. Daí fui dormir tranquilamente, bons sonhos também. Quando eu acordei, recebi já diversos prints, diversas mensagens no Twitter, no DM, mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, todo tipo de mensagem questionando essa mensagem, dizendo que agora desmascaramos o MBL, desmascaramos o Guto, desmascaramos o MBL São Paulo, agora a casa de vocês caiu, agora isso, aquilo. Aí eu fiquei automaticamente, tipo, ué, como assim? Era uma novidade? Alguém achava que essa manifestação era do MBL? Ninguém em nenhum momento ventilou que seria do MBL, nem nada. E aí eu descobri que algumas pessoas infiltradas no MBL, porque agora no Brasil é assim, né? Ninguém tem coragem, as pessoas tiram print, vazam as coisas sem nem debater. Você foi vazado, né? Me vazaram, velho. Me senti uma jornalista do Estadão, que vazaram as conversas dela lá. Então hoje no Brasil, as pessoas não têm a valentia necessária, são alguma parte desse pessoal covardes, que ao invés de pessoas que estavam dentro do grupo, ao invés de questionarem, de responder, falar, eu também não concordo, acho que o MBL deveria participar, não. Tiraram o print, ficaram calados, tiraram o print e vazaram para membros com maiores alcances, no Twitter, etc., com mais fama, atacaram o MBL sobre uma coisa que era pública, né? Um vazamento público. Vazamento de algo que a gente diz no News, que diz nos Twitters, e aí o MBL, muito bem colocado, resolveu publicar uma nota oficial, né? Pra dizer que vocês vazaram uma coisa que todo mundo já sabe. Olha, o Adriano Vilela, ele tá aqui nos comentários falando, insinuando, creio eu, que a gente é comunista, porque ele falou, olha o bonezinho vermelho na mesa. Vamos virar aqui. O bonezinho vermelho de comunista aí, ó. Um pouco, rapaz. Vou deixar ele até aqui, inclusive, então, aproveitando a deixa, aproveitando que tem 1.170 pessoas nos assistindo ao vivo aqui nos estúdios do MBL, sejam pessoas que gostam de nós ou sejam pessoas que não gostam, talvez hoje muitas pessoas que não gostam da gente, aproveitar para falar, caso vocês queiram levar aí este kit incrível que contempla o MAGA, o Make America Great Again, né? Comunista. Esse boné de comunista, uma meia do MBL e a camiseta também templária do MBL aqui, né, escrito Ordem, Justiça e Liberdade. Você pode levar pela bagatela de R$130, né? O Pimba maior, a partir de R$130, está levando este kit, ok? Eu queria deixar um recado final a respeito ainda dessa pauta, que é o seguinte, pessoal. Eu sei que a política emociona, a política faz com que a gente às vezes perca um pouco da razoabilidade, né, Guto? E a gente transforme as coisas em preto ou branco, né? Sim ou não. Então, assim, existe um degradê de coisas, né? Não é preto e branco, pessoal. Então, assim, assim, ó, não branco e preto. por que a gente... Não é porque a gente não vai para uma manifestação, né, do dia 26, que a gente não concorda com essa pauta, com essa visão um pouco diferenciada, vamos dizer assim, que a gente não está dando as nossas contribuições para que as coisas deem certo. Nós fazemos isso da nossa maneira e de forma independente. E é por isso que nós estamos indo dia 22, com nossos próprios recursos, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de governo, porque também a gente não pediu ajuda de ninguém. O MBL é assim, o MBL faz as coisas sozinho. E a gente vai lá, dia 22, pressionar pela reforma da Previdência, que é o que a gente acredita. E como a gente está fazendo isso, Guto? Pelas vias institucionais. Então, nossos jovens, nossa molecada, vai aonde? No Congresso. Fazer o quê? Pressionar os deputados pessoalmente e tentar demonstrar para eles a importância desse projeto. Então, essa é a forma com que o MBL vai contribuir. E, querendo ou não, isso contribui para o governo. Nós gostemos deles ou não, eles gostem de nós ou não. Nós estamos preocupados com o país e com as coisas avançarem
e darem certo, com a visão de mundo que a gente quer. Então, é isso. Ah, quer ficar puto, quer chamar disso aqui? Né? Olha só, eu sei que provavelmente está na pauta a carta renúncia que o presidente colocou hoje, mas isso tudo faz parte do mesmo movimento. Eu não vou ser tão condescendente quanto o Alexandre foi, dizendo que as pessoas simplesmente não concordam. Não é isso, Alexandre. São bandidos. Atuam na política como organização criminosa. Quem tem coragem de violar o sigilo de uma conversa, que é garantido por lei, quer dizer que o senhor Guto Zacarias, o senhor Renan Santos, ou quem quer que seja, não pode manter uma conversa privada sem que isso seja vazado? Detalhe, é uma conversa aqui cujo conteúdo é público, né? O que demonstra, porque eles, esses doentes, esses sociopatas, eles divulgam uma conversa privada para dar a entender que há uma conspiração em curso. Sim. Isso é modus operandi de seita misturado com organização criminosa. Essas pessoas pretendem tomar o país de assalto no dia 26. A manifestação deles, o mote, é contra o Congresso, contra o STF, vão falar dos militares também, né, contra os militares, contra o Olavo. Em suma, eles estão marchando por poder total ao presidente da República. Isso, todo esse movimento, eu até comentei mais cedo, vou me aprofundar nisso mais adiante, das semelhanças, né, das aspirações fujimoristas do presidente Bolsonaro e do seu entorno, mas o que eu me atenho aqui é sobre a atuação do MBL, que é tão vilipendiado, né, a Geni. O MBL é a Geni. Todo mundo taca merda o tempo todo. Todo mundo taca pedra, mas a hora que a água bate na bunda, querem que o MBL... Olha só a pretensão. Querem que o MBL mobilize recursos, pessoas, energia e tempo para defender o governo deles. Quando? A gente é fabiano. Sendo que nós somos fabianos. Sendo que logo depois da campanha, Rodrigo Constantino fez um tweet, o Carlos Bolsonaro falando que nós chegamos ao poder. Aí o Carluxo disse o quê? Nós, haha. Então é a mesma coisa. Quem pariu seus Mateus se balance. Não é obrigação do MBL. Não é obrigação do MBL defender o governo. Não é obrigação do MBL organizar a manifestação. Como eu disse no Twitter, o que o bolsonarismo quer do MBL agora? O bolsolavismo. Eles querem que o MBL faça o papel de garçom. Sabe aquele maluco que chama a mina pra sair, né? Dá ideia, busca em casa, leva pra jantar, gasta uma nota, aí depois chega outro cara e pega. O bom e velho padeiro. A massa pra outro comer. É o que eles querem que o MBL faça. Nós não faremos isso porque nós temos a espinha ereta. Nós não vamos nos vergar pra quem quer que seja. Imagina, nós enfrentamos Lula, nós enfrentamos o golpe de notícia, agora vai chegar um monte de maluco de internet, vai colocar o MBL, vai enquadrar o MBL, vai colocar a dislike. Vamos dar dislike até o já MBL apanhamos autoritário. De tudo já aconteceu. Não temos medo de vocês, nem sofisticados pra meter medo vocês são. Vocês são uma piada, uma récord. E aí, eu quero, como eu sei que a pauta é ampla e nós vamos voltar a falar do autoritarismo dessa gente, da monstruosidade moral dessas pessoas que são bandidos. Eu vou apenas aqui encerrar meu comentário parafraseando o Nelson Rodrigues, eu até postei no Twitter e Facebook. O MBL não nasceu para ser unanimidade, nem massa de manobra do interesse demagógico das elites opressoras. Nascemos para atravessar a harmonia do bloco dos contentes, para incomodar o senso comum. Esta é a nossa sina. O compromisso do MBL é com o MBL. Não é de se vergar para esse ou para aquele, se colocar de cócoras, nem nada disso. Não pensem que vão intimidar o MBL, não pensem que vamos cair nesses truques sujos. Isso daí é que nem aquele vilão. Você lembra ali quando o Goku enfrenta todos os dragões? A cada dragão que passa, ele sempre fala, acabou pra você. Fim da linha. E é o que eles estão fazendo agora. A máscara caiu, vocês estão acabados. E não estamos, já ouvimos ameaças antes e vamos sobreviver. Não é a primeira vez que o guru da Virgínia tenta esses ardis satânicos contra nós e não vai ser dessa vez que ele vai prevalecer. Não nos intimidam. É isso aí. Falou e disse. Eric Balbino sempre trazendo aí os seus quotes do submundo. E tem uma outra coisa que as pessoas não entendem. Pô, beleza. O Congresso é mais legítimo que o Bolsonaro. O Congresso teve mais votos que o Bolsonaro. O Congresso representa mais o Brasil e os interesses do Brasil que o Bolsonaro. Fazer o quê? As pessoas votaram naquelas pessoas que estão lá. As pessoas elegeram a mesma legitimidade que o presidente da República tem, que é parcial, porque né, o Congresso representa muito mais a sociedade, tá lá no Congresso. O Bolsonaro, ainda, se você for pensar, o PSL e o Bolsonaro tem 10% da Casa Legislativa. Se fosse para ser, se o Brasil realmente tivesse com essa verve autoritária, com essa paixão autoritária que vocês estão achando que existe, o PSL tinha 60% do Congresso, tinha 70% do Congresso, e o Bolsonaro tinha carta branca e fazer a porra que ele quisesse que a sociedade brasileira tinha dado. Não é isso que aconteceu. Vocês são uma meia dúzia de golpista, de merda. No pior sentido, e ainda que com vertente autoritária, que acha que o cara de vocês tem que enfiar a visão de mundo dele goela abaixo dos outros. Não é assim que funciona. Não é assim que a civilização funciona. Não é assim que a civilização ocidental, que vocês acham que dizem que defendem, funciona. Não é assim que as coisas foram construídas. Então baixa a bolinha aí, galera. E o curioso é que esse pessoal, eles se dizem conservadores, se dizem liberais, querem lutar contra o Congresso, contra o Judiciário. O que tem de conservador nisso? O MBL tá defendendo as instituições, o Congresso, existir o Judiciário, você ser contra o STF. Muita gente vai pra rua, sou contra o STF, você é contra fulano, tais ministros, beleza. Agora fechar o STF é outros 500. Eu fico pensando assim, na época do impeachment, ok, a gente pressionava a oposição pra ela ser pró-impeachment, etc, porque, enfim, esse era o papel delas. Agora essa gente fica pressionando o MBL pra ser adesista de um governo que a gente se mostrou independente desde o começo. Eu não vejo sentido nisso. Não, é sociopatia. Mas não é o governo, sabe? Se o Bolsonaro, e quando o Bolsonaro aponta coisas corretas, a gente apoia. A gente tá apoiando a Previdência. Veio aqui o Hélio Beltrão ontem, um puta MP que a gente falou, que tem o nosso compromisso, a gente vai apoiar. Agora, isso que estão pedindo pra gente apoiar é uma loucura do ponto de vista institucional. Não se deve concentrar poder
no presidente da República pra ele fechar o Congresso, ainda mais um presidente. Oh. Não deve de jeito nenhum. Talvez, assim, se o Bolsonaro tivesse 70%, aí eu acho que não. Isso daí não é- mas é discutível. Se o Brasil estivesse sob uma ditadura, aí sim, aí tinha que fazer isso que não tinha outro jeito. Se fosse uma Venezuela, beleza, mas não é a nossa realidade. O Brasil não é a Venezuela. Nós não somos a Venezuela. Isso aí é a tese olavista, Pedro, de que se deve eliminar o intermediário e o Bolsonaro governar somente com o povo? Sim, através do plebiscito, que é a tese do Chaves. Exato, É a o chavismo tese do Chaves. regionalista. Mas, ô Riso, a gente tem pimba sobre o tema, né? Temos. Que depois a gente tem que avançar para as outras pautas, porque isso aqui, né, era só uma notinha. Briefing. Johnny Romano mandou 5 reais e falou: poderiam aproveitar o canal aberto com o governo para propor mudanças na relação do parlamento com o Congresso, ao invés de sair dessa forma. Nós não temos canal aberto do governo. A gente nunca teve. Eles não gostam da gente. E assim, o MBL... Assim, eles tentaram roubar a nossa marca com o Alexandre Frota. Falsificam o logo do MBL em publicações Mas pra mesmo- dizer que tem apoio. mas mesmo Tem um assim- bandido aqui no Twitter que falou que o MBL gosta de cabos, que o MBL tá contra o Bolsonaro porque não teve cabos, etc. Esse sujeito diz que o MBL não mobiliza ninguém, que não faz diferença no nosso apoio. Então por que eles estão falsificando o logo do MBL em publicações? Porque sabe que nós temos a credibilidade que esses bandidos não têm. Não, e olha o nível da galera. MBL lixo, vem pra rua, vem pra rua, ele também negou que vai Também participar da negou, manifestação do vocês são dia 26. canalhas, estelionatários. Você nem pesquisou, você tá vindo aqui mandado, porque a gente sabe que existe todo um sistema, né? Que os tem gente grupinhos, paga. que Exato. fica sendo enviado pra atacar. Então você tá igual um papagaio de pirata, então tudo bem, cara, esse problema é teu. E assim, desde janeiro, o MBL faz isso que você falou no seu Pimba. Todas as nossas críticas foram nesse sentido, falando, olha, precisa conversar, precisa ter relação, precisa fazer articulação política, senão vai dar merda. A gente está falando há 5 meses de governo que ia dar essa merda. O presidente da República optou por fazer aquilo que ele fez durante os 26 anos na sua vida pública, que é se isolar. E agora, o Brasil inteiro tá pagando a conta, que é o que a gente falou desde janeiro que ia acontecer. Perdão, José Eduardo Porcino mandou 5 reais e falou: os bolsominions não entendem, agem como apoiadores petistas. O MBL só mostra que é coerente no que propõe. Obrigado, cara, é isso aí. Johnny Romano mandou mais 5 reais e falou: a história se repete, começa como bons monstros e termina como malandros, que saem quando tudo está ruim. Foram covardes pela forma que agiram. Nem começaram como bons monstros, pra falar a verdade. Porque antes disso, já tinha gente deles falando em autogolpe, já tinha gente... Vamos lembrar que, de novo, vou falar disso mais adiante, mas o Bolsonaro, o histórico dele é falar que o Chaves é uma esperança pra América Latina, mandar a carta de solidariedade pro Fujimori, então ele já disse que veio logo no início. Phelps mandou 2 reais e falou: Andreasa e Reinaldo avisaram o país de delatores. Fernando Takeshi Sato mandou 10 lotes poloneses e falou: o afegão médio é tão mogol quanto o nosso presida. Cara, Eu não gosto de chamar as pessoas de mongol, eu também assim, não. tipo, como massa, né? Como, tipo, fulano é mongol que você chama. Eu acho que Quando existe uma classe de gente, eu não... existe um cluster, né? Existe uma camada, uma fatia da cebola ali que é massa de manobra dos caras, que faz participando dos grupos e fica meio que obedecendo, né, as diretivas do grande Mas líder. não é o povão. Não é o povão tá trabalhando. O povão O não tá agora na internet. o povão está, inclusive, muito descontente. Se você pegar todas as pesquisas, seja de popularidade de ministros e do presidente, seja de, como a última do Estadão, do Ideia Big Data, avaliando como as pessoas percebiam essa guerra entre olavetes e militares, isso deixa claro que o povão não apoia essa bagunça e essas pretensões totalitárias do presidente. E outra coisa, Eric, quantas vezes a gente já não sentou nesse estúdio aqui sendo alvo desses ataques coordenados de rede social? Gente, assim, eu sei que vocês estão fazendo isso, que isso é uma estratégia, que isso é pra forçar. Mas, meu, aqui já tá a bicha velha. Meu irmão, Calejado. isso já é tão normal pra gente que, assim, hoje à noite eu vou tomar meu vinhão, vou deitar tão tranquilo na cama. Isso já... Ah, Alexandre, o que você fez hoje? Já fui atacado por uma ordem bolsonarista. Oi? Alexandre, o que você fez hoje? Fui Ah, por foi uma ordem atacado mais bolsonarista. uma vez. Isso é cíclico. Né? Essa metodologia deles é uma metodologia muito velha pra gente. Já. Aliás, eu quero aqui, inclusive aproveito aqui para dizer que hoje eu conversei com o nosso amigo Panelli, grande advogado Panelli, que iremos processar um desses bandidos aí, apoiadores do bolsolavismo, que foi até o meu perfil, por conta da minha filiação ao MBL e tudo, primeiro se referiu a mim como filho de Caim, né, vocês sabem, o Guts deve saber o que significa, e disse que, eu, em determinado momento, disse que ele era um pobre de espírito, ele falou, não, pelo menos sou favelado como você, e outros termos bem lisonjeiros, né, que mostra a moral deformada dessas pessoas que é retirada diretamente do esgoto. Esse movimento, ele quer não restaurar a alta cultura, nada disso. O que eles querem é subjugar os brasileiros, é colocar essa pata suja na traqueia dos brasileiros. O MBL jamais vai condescender com esse tipo de coisa e não vai ter medo de ataque em rede social, porque nós sabemos que se nós aderirmos a fazer qualquer concessão para isso, fizermos qualquer concessão para essa gente, no dia seguinte quem tá na cadeia somos nós mesmos. Sim. Entendeu? Bom, vamos pra próxima pauta, que isso aqui já saturou. E aí a galera pode continuar xingando a gente nas próximas aí, nas próximas pautas. Mas a pauta continua sendo a crise do governo. E hoje o Bolsonaro compartilhou um texto preocupante, inclusive isso já até naturalmente impactou no mercado, impactou no fechamento do pregão, deu o que falar, já os jornalistas já estão comentando, e o Bolsonaro até botou, o Bolsonaro espalhou esse texto, que é um texto que ninguém sabe de quem é, né? Apareceu. Descobriram o Apareceu. autor. Descobriram o autor? Descobriram. E ele botou assim, texto apavorante, leitura obrigatória. Eu vou ler só o trecho do que o Bolsonaro falou a respeito do texto. Ele falou, venho colocando todo o meu esforço para governar o Brasil. Infelizmente os desafios são inúmeros e a mudança na forma de governar não agrada aqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos a situação e colocarmos o país de volta ao trilho
no futuro promissor, que Deus nos ajude. Mas basicamente o texto falava aquilo que a gente já sabe. O texto falava que o Bolsonaro propõe um governo, uma proposta nova, né, que é não fazer os antigos conchavos, que é não ceder às corporações. Ele fala muito o termo corporação, inclusive tem até uma parte do texto que as estratégias dessas corporações já foram usadas É curioso em sim, privatizações. falando isso, né? Parece aquele meme do Homem-Aranha encontrando o seu... sim, seu igual. O seu igual, né? E fica um apontando pro outro, curioso. Mas basicamente o texto fala que o Bolsonaro não está conseguindo governar, que de fato o governo não está bom, porque como ele não cede a essas pressões que ele escreve com pressões até criminosas, de grupos criminosos, né, cita até a palavra mecanismos, blá, 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 e que por isso o Bolsonaro não está conseguindo governar, então que ele pode até cair, né. E o que preocupa muito é que o Bolsonaro compartilhou esse texto, Eric. Posso começar? Por favor. Bom, primeira coisa, né? O Bolsonaro não foi eleito para descobrir que o Brasil tinha sido sequestrado por corporações. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que mora no Brasil e tenha 2 olhos na frente da cara já sabia. Ele não foi eleito para descobrir isso agora. Né? Só um parênteses, se ele descobrir isso agora, isso é motivo para impeachment por incapacidade. Ele ficou 26 anos Porque lá dentro. se ele não sabe, ele sabia bem. descobriu agora, é impeachment por incapacidade. Ele ficou 26 anos lá dentro, ele sabia bem dessa realidade. E ele sabia bem das consequências de não negociar com a classe política, não fazer articulação com a classe política, porque ele viu nesses 26 anos, né, Dilma Rousseff, provavelmente deve ter visto o Fernando Collor também. Viu e votou no impeachment pelo impeachment do Collor. E da Dilma. Então, Então, assim, isso é história para boi dormir. Isso é história para boi dormir. O Bolsonaro está sendo incapaz de governar num país plural como é o Brasil. Ele não quis fazer articulação política nenhuma. E não é roubo que eu estou falando, tá? Não é roubo. Ele não quis nem sentar e conversar de maneira republicana com os deputados, nem ver o que os deputados queriam. Nesse sentido, e não é todo mundo que está lá que quer roubar, tá? Tem uma parte que quer roubar, mas não é todo mundo que está lá. E o Bolsonaro virou as costas, né? O Poder Executivo virou as costas para o Poder Legislativo. Isso dá merda em qualquer república democrática do mundo. Qualquer líder de Poder Executivo que faz isso vai se foder. E o Bolsonaro está se fodendo. Ninguém descobriu isso agora que o Brasil foi sequestrado por corporações. Todo mundo sabe. Mas mesmo sequestrado por corporações, olha só, o senhor Michel Temer conseguiu passar o fim do imposto sindical. O Brasil era sequestrado lá na época do Temer também. E ele conseguiu. Ele conseguiu passar a reforma trabalhista. PEC do teto. Passar a PEC do teto. Então não, isso é desculpinha. Isso é desculpinha de quem não está conseguindo Fernando fazer Henrique fez mudanças graduais no nosso país, que é o papel de um conservador. Se o Bolsonaro se diz um conservador, ele tem que ser regido pelo princípio da prudência. Né? É o conservadorismo, assim, existe um princípio, um dos maiores princípios conservadores, é o princípio da O prudência, maior uso não que é o o princípio da Bolsonaro, revolução. o maior uso que o Bolsonaro fez dos princípios do Russell Kirk foi usar de peso de papel. Né? E aí, a parte que eu achei pior, a parte que eu achei mais alucinada dessa carta do Bolsonaro é como um presidente da República compartilha uma carta que termina falando para as pessoas venderem Brasil. Para quem não sabe o que é vender Brasil, na Bolsa de Valores, quando você acha que a economia do Brasil vai cair, que a economia do Brasil vai dar errado, você fala, vende. Porque daí a pessoa que vendeu, ela surfa essa queda e depois recompra, né, por um preço mais barato o ativo, ganhando dinheiro. Ou seja, basicamente, o presidente da República divulgou uma carta que mandava as pessoas especularem no fracasso do país que ele governa. É um traidor. É uma insanidade fazer um negócio desse. Como que um presidente da República manda as pessoas lucrarem, tá, com o fracasso do país que ele é o responsável por governar, que ele está causando? Ou é insider, não sei se é insider, nem sei classificar o que é isso, mas é uma coisa completamente absurda, é uma coisa completamente sem sentido. Olha, eu vou me ater aqui a um dos aspectos disso. Já de algum tempo, né, como eu disse aqui no comentário anterior, que há essa proximidade entre Bolsonaro e Fujimorismo. Por quê? O Alberto Fujimori, para quem não conhece a história, presidiu o Peru, foi o primeiro presidente de origem asiática a presidir um país latino-americano. E o Fujimori era um líder inesperado, foi um presidente eleito de forma inesperada, populista. Ele teve boas realizações no governo dele, claro, né, enfrentou as guerrilhas de extrema esquerda, principalmente o Sendero Luminoso. Ele promoveu reformas importantes na máquina pública, privatizações, etc. Só que em determinado momento ele viu que tinha dificuldades para governar e ele tinha uma índole autoritária. O que ele fez? Fez um autogolpe, marcou outras eleições, fraudou eleições e ficou cacifado. Ele governou o Peru por 10 anos, até que ele, acossado por escândalos de corrupção, se refugia no Japão, né, que ele tinha dupla cidadania, e envia a renúncia por fax, um episódio, enfim. Depois eu pretendo desenvolver melhor em texto. O caso aqui é que esse texto, ao contrário do que muitos disseram que é uma ameaça de renúncia, não é renúncia. Isso daí é pior. O que o Bolsonaro quer é insuflar a militância, que agora já está aí se manifestando com juras de amor ao presidente, para apoiar os atos do dia 26 e emparedar o Congresso e o Poder Judiciário. O Bolsonaro quer governar sem oposição e sem divisão de poderes. Quando ele fala que não quer articulação e denuncia corporações, ele não está fazendo porque, olha, as pessoas estão me chantageando. Porque se ele for chantageado em uma negociação, é só ele denunciar. É simples. Se algum parlamentar falar, olha, eu quero isso, isso e isso para te apoiar, alguma vantagem lista, ele denuncia. Não é isso que ele quer. O Bolsonaro está contra a Constituição e contra a divisão dos poderes. O Bolsonaro quer sepultar os ideais de Montesquieu presentes no nosso ordenamento. É isso que ele quer governar sozinho. E vocês confiam no sujeito. Sozinho com o povo. Com o povo. Igual, aí daí que vem uma coisa, né? Como o Olavo de Carvalho gosta de falar sempre do povo, eu lembro uma máxima que nós temos nas relações internacionais para observar todos os países, o Renato já deve ter ouvido isso,
Todas as nações que trazem expresso em seu nome o adjetivo popular. República ou democrática, né? Então nós temos República Democrática do Congo, República Popular da China, República Popular da Coreia do Norte. Nenhum desses é muito cidadão. Mas governa com o povo. Só no nome, né? O povo é cavalgadura. O que o Olavo e o Bolsonaro... Porque, outra coisa, também não acreditem nessa história de Olavo no limbo, no voto de silêncio. Esse cidadão, essa eminência parda, está conspirando no submundo junto com o entorno do presidente e pode um golpe. Isso é um manifesto golpista. É claro, eles querem sepultar a divisão entre os poderes. E querem usar o MBL, movimentos de massa de manobra. Agora, o sujeito como o Pedro colocou, que pede para as pessoas apostarem contra o próprio país, que diz que não tem capacidade de governar, esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio. E aí? Pegou pesado também. Pegou pesado, mas... Não exagera também. Né? E aí? Qual a saída, presidente? Ele tem que nos dizer. O que chamou minha atenção também na carta é no penúltimo parágrafo. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada. Aliás, até agora, não fez nada de fato, não aprovou nada, só tentou e fracassou. Fico pensando se nos Estados Unidos, né, que um presidente lá nunca pediu desculpas em toda a sua história, se eles compartilham textos, discursos, etc., dizendo que eles estão fracassando na missão que eles estão ajudando a construir. Eu sei que nos Estados Unidos, se um presidente compartilha uma ordem de venda contra o próprio país, Sim. a SEC, que é o órgão regulamentador, cai no cara na hora. Sim. Cai em cima do cara na hora, Agora, porque ele não pode fazer isso. Agora, Eric Balbinos, um grande estudioso de políticas públicas, o Bolsonaro, né, agora ele assumiu, de fato, que ele não fez nada. Que tudo que tá aí, alguns resultados até positivos que apareceram, não são fruto do governo dele. Exato. Porque essa semana o ministro Sérgio Moro foi a público para dizer que sim, a redução da criminalidade que foi alta, bem alta, no país inteiro, de 20%, 24%, foi sim graças a ações do governo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo Bolsonaro, etc. Sendo que, na verdade, a gente sabe que não há Ele nenhum... essas ações? Não especificou claramente, como tudo que sai de lá, nada específico, nada muito bem detalhado. Então, assim, se a gente sabe que não existe, no momento, nenhum projeto, nenhuma política pública, nenhuma política nacional que venha do governo de combate à criminalidade, etc., como que a gente vai concluir que, na verdade, isso veio por causa do governo Bolsonaro? Números de emprego, etc. A qual política o presidente Bolsonaro atribui isso? Porque até agora, nesses 5 meses, além de ficar procurando brigas desnecessárias, ele só comemorou resultados que não são deles. São consequências do governo Temer. Que são consequências do governo Temer. A questão da reforma trabalhista, que está dando seus resultados, a questão da criminalidade, não só por causa do governo do presidente Temer, mas também pelos governos estaduais. Então, assim, até agora, além de briga, de pederastia, de balbúrdia, aí sim, que isso é o que acontece na porra do governo, ele só ficou o tempo inteiro comemorando frutos que não é dele, mas, felizmente, ele assumiu hoje que o que ele fez até agora nos 5 meses é nada. Antes do Guto falar, só lembrando aqui que você tocou nesse ponto da ação, que ele, eu não vou usar aqui a expressão que me ocorreu agora, né, de se apropriar do trabalho dos outros, porque é feio o que eu pensei. Mas, enfim, é bom que o Bolsonaro admita isso, e isso se relaciona com o texto do Andreas essa semana, que diz que o bolsonarismo, assim como o petismo, depende do caos para sobreviver. Vamos lembrar aqui que quando o presidente Temer anunciou a intervenção no Rio de Janeiro, que boa parte desse resultado se deve à intervenção do estado do Rio de Janeiro, e em outros estados, né? O que o Bolsonaro fez? Foi contra todas as propostas apresentadas pelo governo Temer, que poderiam contribuir para resolver tanto problemas econômicos, problemas de infraestrutura e problemas da segurança pública. Bolsonaro foi contra a intervenção, refugou, até numa coisa mais elementar que foi a aprovação do Uber. Bolsonaro sumia de tudo, não votava contra às vezes. E pior. Falou mal da reforma da Previdência, falou mal da popularidade que tinha. A gente não precisaria estar passando por isso, porque Bolsonaro, com a popularidade que tinha, fez tudo para atrapalhar a reforma da Previdência do Temer. Fazia discurso eleitoral no Nordeste falando que 62 anos de idade mínima era desumano. Sim. Bolsonaro atrapalhava a reforma da Previdência, porque naquela época dava voto. Então, assim, o interesse do Bolsonaro não era o Brasil em primeiro lugar, porque se fosse o Brasil em primeiro lugar, ele teria sacrificado popularidade, igual o MBL fez, igual outras pessoas fizeram, para lutar pelo que era melhor pelo Brasil, mesmo sendo impopular, que era a reforma da Previdência. E se a reforma da Previdência é popular hoje, se tem gente que apoia ela hoje, é porque naquela época teve gente que queimou popularidade, que deu a cara para bater quando pegava mal falar de Previdência, e o senhor mitoso do pessoal aí ficava falando contra, atrapalhou o andamento da reforma do Temer. Se a reforma tivesse atrapalhado com o Temer, hoje o Bolsonaro não estaria tendo esses problemas. Olha só, como Deus é irônico com essas Porque coisas. ele não é conservador, porque um dos princípios conservadores é você não se importar com ganhos imediatos e conveniências do momento em prol daquilo que é benéfico para as futuras gerações. Exatamente. Bolsonaro é um anticonservador. Ele é uma ameaça não só para a direita, não só para os nossos, para o status quo da política. Ele é uma ameaça para o próprio Estado brasileiro, na medida em que ele defende ideias que atentam contra as liberdades, contra a Constituição e contra a boa prática da política. Dois pontos que eu queria. Só ler o pimba aqui da Maria Lemos, ela mandou um pimba de 100 reais e falou, mandando Ô, um pimba em homenagem para quem já passou baixo com a horda bolsonarista Minion. Ela mandou outro de 50. Mandou mais outro de 50 e falou, Kim presidente, Eric ministro da cultura. Imagina, louco. Abraços, Maria. Não vai ter Ministério da Cultura no governo Kim? Poxa. Já entrei perdendo. Vai ter 10 ministérios, igual o Paulo Guedes falou essa semana. Já entrei perdendo, Maria. Poxa. Dois pontos que eu Mais queria a levantar. secretaria, talvez. A Maria acredita que ela é militante do MBL, ela acredita que já ter visto.
Exatamente. Então, dois pontos que eu queria levantar. Primeiro, sobre a Não é da época especulação do da moeda, que não é novidade pra essa galera bolsonarista, né? Porque apoiaram o golpismo do Janot Joesley, que o Joesley é um dos maiores, né, especuladores contra a moeda da história nacional. O segundo ponto é que ontem, no MBL News de ontem, que da presidente de bancada presente estava Pedro e eu, falaram que o Bolsonaro era o melhor presidente da história, etc, etc. Enquanto nós e outras pessoas disseram, não, o governo Bolsonaro não vem vindo bem, algumas pessoas dizendo até que o governo está ruim, por N motivos, né? E a galera dizendo, não, o governo Bolsonaro é bom, é maravilhoso. Hoje, temos o próprio Jair Messias Bolsonaro dizendo que o governo dele não consegue ter bons resultados, que ele não consegue andar com as pautas deles. Ou seja, aparentemente Bolsonaro está dando mais razão para nós, dizer que o governo dele não vem vindo bem, do que essa horda bolsonarista aí que defende Bolsonaro em todas as medidas que ele tomasse, seja elas boas e ruins, e infelizmente, após todas as medidas dele em 2019, vem sendo bem ruins. Bom, posto aí essa situação bem delicada, acho que vocês acabaram, né, esmiuçando coisas muito, muito delicadas, né, e que trazem aí riscos para o nosso país de todas as formas, sejam econômicos ou até mesmo de rompimento institucional. Tem uma situação que está acontecendo aqui que... A Maria Lemos mandou mais um. Mandou mais um? A Maria é uma querida. Não, eu tô fazendo um monte de coisa aqui, calma. Maria Lemos mandou mais 50 reais e falou, quanto mais like, mais dinheiro os americanos mandam. É assim, hein? Olha. Tem um pessoal aqui, né, compartilhando um tweet do MBL, né, que era a gente organizando uma caravana. Em 2015 a gente falava, o Brasil vai invadir Brasília, monte sua caravana, compre sua passagem, marche conosco. Mas a gente não tava falando que a gente ia invadir o Congresso. Literalmente. E não era uma coisa Queríamos literal, né? promover um golpe de Nós não Estado. estávamos subindo hashtags, né, artigo 142, era uma coisa, né, tipo assim, vamos lá, vamos Brasil inteiro, vamos se manifestar, tá? Então, assim, eu sei que muita gente na direita age de uma forma bem literal, né, mas não é o nosso caso. Muita gente não sabe interpretar texto, Exatamente. muita gente come alfafa no café da manhã, né? Mas... Muita gente tá de má fé mesmo. Mas também tem uma coisa. Você vê que a grande massa, e eu sempre falo isso, a massa bolsolavete é burra. Espantosamente burra, estúpida. E são pessoas com problemas, frustrações diversas, que se submetem a esse tipo de coisa. Elas encontram nessa militância um significado para as próprias existências. O que deixa bem claro porque defendem tanto. Porque sem o bolsolavismo, por mais tosco que ele seja, essas pessoas não seriam nada. Por isso defendem com tanta contundência. Agora, o que o Xande falou aí de Brasília, do dia 27 e tudo, me levanta uma questão. Antes, o argumento era que nós deveríamos promover uma intervenção, né, militar, um golpe, qualquer coisa nesse sentido, com o apoio do Exército, artigo 42 e tal. Mas se o Exército está contra o Brasil, se as Forças Armadas estão contra o governo Bolsonaro, como essa gente pretende um autogolpe ou fechar com o Exército, sendo que eles não têm tanques? Vamos fazer o quê? Vai colocar aquela récua bolsonarista de bucha de canhão? Como que vai ser isso? Porque, que eu saiba, você promover um assalto, tomar um país de assalto, você precisa de armas. O que eles pretendem? Vão chegar na frente do STF e vão começar a tuitar nervosamente? Esse pessoal não tem É a isso? coragem de dar um golpe, de dar uma revolução, né? Porque eles são, como o Jim Jones da Virgínia, que o Marco Antônio Vieira fala, esse pessoal não tem a coragem física, né? Ou seja, o que eles vão fazer é ficar na internet e dizer, façam isso, mas eles mesmos não vão tentar dar nenhum golpe na mão grande, porque eles não têm nem a coragem de fazer isso. Coragem que o MBL teve de mandar militância pra Brasília, vai mandar mais uma vez, de fazer manifestação, que esse pessoal nunca teve, né? Vai lembrar que o Bolsonaro voltou com o PT a vida inteira, não fazia articulação, não tentava aprovar leis, não tentava acabar com leis que são totalmente ineficazes, né? Alto lá. E disso você não pode acusar o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre se articulou em Brasília, se articulou com PT e PCdoB contra as privatizações, a ponto de dizer que o Fernando Henrique merecia ser fuzilado por promover as privatizações, por querer vender o patrimônio dos brasileiros. Antes disso, ele também havia se articulado, explodindo bombas em banheiros de quartéis, pedindo aumento de salário. O Bolsonaro, enquanto ainda era militar, escreveu um artigo na Veja criticando seus superiores, ficou preso 15 dias por isso, porque sempre foi um subversivo, sempre foi um elemento autoritário. Confesso aqui que nós, em determinado momento, todos aqui apoiamos no segundo turno, porque é evidente que o Fernando Haddad é, comparado com o Bolsonaro, uma ameaça pior. No entanto, isso não deixa o Bolsonaro mais bonito no quadro. Esse papo aí de articulação e atacar MBL, esse argumento aí falando do dia 27 é isso. São monstros morais. Mais algum comentário acerca desse tema aqui? Então eu queria trazer uma outra questão que é preocupante também, tem um tema diferente, mas que depois do que o Bolsonaro passou na eleição, que foi a facada que ele tomou, não tem como a gente não deixar de falar e não tem como deixar de tratar, né? A Polícia Federal está investigando um grupo terrorista que ameaça Bolsonaro e ministros. A Polícia Federal está investigando um grupo chamado Sociedade Secreta Silvestre, que está, nossa, que maluquice, que está por trás de ameaças ao presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. O movimento se diz ecoterrorista e anticristão. Segundo reportagem da revista Veja, o grupo já havia ameaçado um atentado na cerimônia de posse do presidente. Na época, a polícia desarmou uma bomba na porta de uma igreja a 50 km do Palácio do Planalto. As ameaças haviam sido publicadas em um site. Em outro caso, 2 carros foram incendiados no Ibama. Explosivos foram encontrados nos veículos. O grupo assumiu a autoria do atentado e disse que o próximo alvo seria o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Sociedade Secreta também estaria ameaçando o ministro da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Cara, eu fui pesquisar sobre esse grupo, né? E a primeira notícia que eu achei deles é de 2016, e eles explodiram uma bomba dentro de uma panela de pressão num shopping em Brasília. Cara, pensar assim, você tem uma organização terrorista desde 2006 operando no Brasil e a PF não sabe quem é, os caras já estouram bomba em lugar, é meio
assim, é meio ruim isso, né? Eu achava que deve ser, pelo nome e pelas atitudes, deve ser meio adulto de moleque que tá fazendo isso. Não me parece ser uma coisa realmente séria, nesse sentido de uma organização terrorista bem fundamentada e, assim, só tinha essa matéria de 2016 e agora esses outros atentados. Então, eu acho que a Polícia Federal agora realmente vai botar suas energias nisso e logo esse pessoal vai estar preso. É curioso que esse nome é muito tosco, né? Pitoresco, Bem, né? pitoresco. E eles são que ecoterroristas, sabe? São muitas pautas esquisitas juntas. Não digo aqui que é óbvio que existe terrorismo de extrema esquerda, é óbvio que isso é uma ameaça e, a despeito de tudo que foi dito aqui anteriormente, Bolsonaro é chefe de Estado, uma adesão ao presidente Bolsonaro é, por extensão, um ataque ao próprio Estado brasileiro e à nossa institucionalidade, e isso deve ser apurado com todo rigor. Até porque, mais cedo, começou a circular duas teorias, ao meu ver, conspiratórias, que circulam nas redes sociais hoje. Uma é que o Bolsonaro teria forjado, a família Bolsonaro, de alguma forma, teria forjado o ataque, né, da facada, que resultou na facada, porque o Adélio passou 3 dias no mesmo clube de tiro que o Carlos. Eu acho que o contrário. Isso daí, no meu entendimento, prova que o Adélio premeditou o ataque e que talvez ele não tenha agido sozinho. Né? Duvido, né, que o Carlos Bolsonaro, em que pese ser maluco e tudo mais, duvido que ele tenha tramado esse atentado contra o papai, ou que o presidente soubesse que aquilo foi combinado. Não, no meu entendimento não foi. E essa questão aí, o próprio nome, levantou margem para que veículos de esquerda dissessem que, olha, esse nome aí é esquisito, parece a caricatura que a direita faz da esquerda. Não, mas né? é um negócio anterior. Exatamente. Eu fui pesquisar justamente isso. Exato, tem uma matéria de 2016. Logo, o que cabe nesse caso é uma investigação rigorosa. E quem for pego, flagrado nisso daí, independente se for adolescente ou não, tem que ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Você não pode, e é o que nós sempre falamos aqui pros bolsonaristas, você não pode ameaçar agentes do Estado. Jamais. Isso é um atentado contra a própria democracia. É absurdo que esse tipo de coisa aconteça. É absurdo que desde 2016 explodiu uma bomba. Quer dizer... Onde explodiram bomba? Num shopping em Brasília. É absurdo que isso aconteça. Não, mas... não precisamos esperar que aconteça. A PF... Não machucou, eu não lembro agora se machucou, mas eu acho que não machucou. Eu sei que eles falaram que a bomba não tinha conseguido o efeito desejado e que eles aprimorariam as suas técnicas. Isso eles deram a declaração. Isso não pode acontecer. E eles têm um site também. Tem um site? Eles têm um site no qual eles divulgam... Ô, Riso, tenta botar o site deles lá. Exato, isso é um absurdo que isso aconteça e que não tenha chegado aos responsáveis. É um absurdo que desde 2016 tem um movimento terrorista no Brasil, estamos em 2019 e a PF ainda não conseguiu desmantelar eles, né? Eles têm site, dão declarações, repudiando o ataque, dizendo que vão melhorar o ataque, tentam atacar o presidente da República mais de uma vez e ainda da PF nada. Cara, mas esse é um negócio que eu já falei várias vezes, porque a gente, o Brasil, os jornalistas, todo mundo tá meio concentrado há anos já em desmantelar as associações criminosas que atuam no meio político, né? Ou no meio empresarial, aquele empresarial gigantesco, tipo Odebrecht, tipo Andrade Gutierrez, essas empresas estavam envolvidas na Lava Jato. Então, quando a gente pensa em crimes grandes, em qual é o maior problema que a gente precisa enfrentar, a gente sempre pensa nisso, Brasil, Congresso, e aí a gente esquece que na camada de baixo, né? O que tem que a gente não faz a mínima ideia. Então, agora é grupo terrorista, quais são a quantidade de máfia que tem em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que tem máfia chinesa, máfia boliviana, máfia japonesa, máfia de todos os tipos, porque aqui é muito fácil no Brasil você montar uma organização. Yakuza, né? Um tempo atrás aí morreu o sujeito aí, foi encontrado morto com as mãos amarradas atrás, com as tatuagens da Yakuza, foram na casa dele, descobriram que na casa do empresário, aqui no interior de São Paulo, a casa inteira tinha aqueles... ideogramas de um clã mafioso do Japão. Sim. Uma coisa assim completamente bizarra, porque o grupo existia não sei quantas décadas, tinha uma tradição e tinha um ramo aqui, e aquilo passou batido. Entendeu? Sim. Até o cobertor curto, né? Ficou muito preocupado com corrupção, etc. E aí acabou... tem terrorista islâmico passando por todo o tempo. Corrupção, gente, mas assim, é absurdo realmente que, de novo, um movimento terrorista chamado Sociedade Silvestre Secreta não me parece uma coisa séria, ainda mais no Brasil. Cara, eu não sei se eles já explodiram bomba em shopping. Eles já colocaram bomba no evento. Tudo é errado, né? Mas assim, o garoto que matou os garotos que mataram, foram naquele colégio, quantas pessoas morreram naquele colégio? Aqui em... 20. Não. 15 por aí, não foi? Não, foi menos. Não foi menos. Foi um ataque meio fracassado de pessoas que não tinham muita capacidade de fazer uma coisa, mas eles foram lá e eles acabaram matando alguém. Então, assim, por mais que seja tosco... Sabe, no dia seguinte, você já via os agentes públicos falando, não, nós já estamos no site lá dentro, já sabemos quem era, já pegaram outro cara que estava envolvido, tipo, tantos dias depois. Essa galera aí dessa sociedade não vi nada. Eu pesquisei, assim, posso ter pesquisado errado, mas eu não vi nada nesse sentido. Agora que a gente tá vendo. E obviamente tem que ver mesmo, porque eles estão ameaçando o presidente da República, né? Mas eu realmente acho que, assim, logo vão descobrir, deve ser meia dúzia de moleque mesmo. Sim. Eu acho que cada vez mais vai se intensificar situações como essa. Eu acho que com a internet avançando e com a política chegando fervilhando dessa maneira, a gente vai começar a tomar conhecimento de outras organizações criminosas, outros tipos de crime que a gente não via muito no Brasil, mas que uma hora chega, né?
Renato, você tem alguma coisa a Não, acrescentar? concordo com o seu comentário. Não só as Finalizador questões foi perfeito. políticas, né? Acho que algumas tensões sociais, como a questão da adolescência, a questão da dicotomia entre homens e mulheres, podem acabar acirrando ainda mais principalmente na Radicalização rede de social. franjas do movimento negro também, que isso já Exatamente. começaram a adotar a retórica americana, né, querer imitar o contexto racial americano num país que não existe esse tipo de coisa. O Brasil tem suas questões raciais, mas não é que nem nos Estados Unidos, não faz sentido querer imitar aquele tipo de luta, e tem gente aqui que diz que não, que nós temos, os negros têm que pegar, nós temos que radicalizar, etc. Realmente o cenário é nada promissor. É.